Bom, oi todo mundo, estamos de volta. Duas coisas muito legais. A primeira coisa que faz tempo que eu não vejo o Gustavo. E segundo que faz tempo que eu não gravo aqui também com alguém na página, então estou muito feliz em dose dupla. Gu, seja bem-vindo, vamos falar muito de você, mais um oizinho inicial aí para a turma. Obrigado, meu querido. Prazer estar aqui com você. Sabe que eu sou um grande fã, não só seu na pessoa física, mas também desse projeto. Foi uma grande honra estar aqui com você hoje. E também estou com saudades, né? Faz tempo que a gente não se vê. E é bom se falar ainda que pela telinha, né? Mas enfim. É bom. Bom, para quem não sabe, que deve ser a maioria, eu conheci o Gustavo em Nova York, no período que eu estava no exterior, e ele também. Então, a nossa amizade é fruto dessa experiência que a gente teve. E tomara agora com a sua volta, Gu, que a gente mantenha aqui no Brasil, isso vai acontecer. Manteremos, com certeza. Gu, seguinte, freestyle total, como os últimos que a gente tem feito aqui na página. Detalhe interessante é que você também nem perguntou nada, então você É isso. está Caixinha de confortável, surpresa. isso me deixa tranquilo. Mas eu queria, antes da gente começar, acho que historicamente, contar da sua experiência, primeiro na LLM, depois do estágio, eu queria te falar um pouco do porquê que eu escolhi você e eu não tive essa oportunidade ainda. Eu acho que, não lembro se eu falei isso na página ou não, mas eu costumo dizer que tem dois jeitos de você ir para o LLM, independentemente do país, Estados Unidos e Europa. Tem uma primeira forma de você passar, se você tiver uma história grande, suas chances são bem reais, você vai, ninguém é reprovado no LLM, você faz as aulas, passa, se der sorte, trabalha e volta. Esse é um jeito de fazer, você vai ter lá no seu currículo, você vai ter um carimbo de que você fala inglês, de que você tem experiência no exterior, ok. Mas tem um outro jeito de fazer o LLM, que é completamente diferente, que é quando você aproveita as oportunidades. Quando você usa aquilo como um trampolim, não profissional necessariamente, mas pessoal, quando você, de fato, você está lá, muito mais do que para o título. E você é um cara que, para mim, é o maior exemplo desse segundo caminho. Eu estava até me preparando aqui, relendo seus posts, mas eu lembro que eu estava lá fora e via seus posts no LinkedIn, eu falava assim, não acredito que esse cara escreveu outro artigo, não acredito que ele está em outro evento de Colômbia. Então, você é uma inspiração para mim e eu queria muito explorar nessa conversa aqui essa segunda forma de aproveitar, riquíssima. Então, só para nomear algumas das coisas que você fez, participou da Associação de Arbitragem de Colômbia, você foi muito ativo aqui de Arbitration Day, com muita gente legal, inclusive trouxe sócios do escritório que você estava trabalhando, artigos, cara, até do New York City Bar Association, vários eventos sobre carreira, sobre arbitragem, enfim, muita coisa além do básico. Então, essa é a razão pela qual eu fiz questão de te trazer aqui. Obrigado, muito obrigado. Fico muito honrado com as suas palavras. E, de novo, com a oportunidade. Então, vamos lá, Gu. Cara, diferente de, acho que da maioria das pessoas que a gente fala aqui na página, você veio de um escritório boutique. Então, eu queria que você contasse o escritório que você está hoje, que você também estava antes, e como que surgiu esse desejo, esse projeto, né? Porque, para mim, acho que para vários outros, é um processo um pouco mais comum por estar no escritório grande e ter várias influências que foram. Mas e você? De onde que veio isso? Então, isso veio muito de um interesse acadêmico que eu venho desenvolvendo, na verdade, há um tempo, desde da monografia na graduação, que na PUC fiz PUC São Paulo, você tinha a oportunidade de pedir para fazer menção honrosa. Você poderia concorrer àquilo Uhum, se você entregasse um pouco antes do prazo regular, que era no fim do ano, que geralmente as pessoas pegam porque já está ali nos finalmente, né, preocupado com a efetivação, tem outras coisas na cabeça. E eu acabei seguindo essa linha, deu certo, e a partir daí eu me inscrevi na pós-graduação na PUC, depois no mestrado na USP, e aí eu sempre tive uma vontade de morar fora, um bom tempo. Eu já tinha feito curso de um mês ou 3 semanas, nada muito significativo em termos de tempo, porque você não consegue viver a cultura do país, etc., nem treinar a língua propriamente, né? Então, eu tinha sempre essa vontade de ir ou para a Europa ou para os Estados Unidos. E então, com o mestrado, comecei a pensar que poderia ser uma oportunidade legal de já engatar o mestrado no Brasil, né? Estava dizendo, e já uhum, engatar um mestrado no exterior, o LLM que nós fizemos,
E a pandemia ajudou muito nesse sentido, apesar de ter sido um evento terrível, né, como a gente sabe. Na pandemia, eu e a Nath, que você bem conhece, minha noiva, estávamos trancados em casa e começamos, num dado momento, a falar sobre isso. E era um sonho muito pessoal meu. De fato, era um sonho mesmo, não é algo que eu estou falando para ser clichê. Eu tinha realmente essa vontade, esse desejo de morar fora, mas nunca tinha ido muito atrás, sabia? As faculdades, Harvard, Columbia, Chicago, UPenn, enfim, Londres, né? Eu estou listando aqui não exaustivamente as faculdades. Uhum. E aí a Nath me disse um dia, eu vou fazer com você. Tô a fim de fazer um LLM também. E a gente começou a olhar. E aí foi um ponto que eu ficava só na vontade, né, no campo das ideias, e acho que a pandemia ficando em casa, podendo refletir um pouco mais sobre isso com uma parceira bacana te incentivando e que também estava empolgada em tomar, né, seguir o mesmo rumo, ir para a mesma cidade, eventualmente, se tudo der certo, como de fato deu. E isso, enfim, foi o gatilho que a gente precisava, que eu precisava num primeiro momento para poder abrir essa porta de morar, no caso, em Nova York. Né? E Gu, como que o escritório, entendi que partiu de você, como que o escritório, e fica super à vontade para falar dele também, como eles receberam esse desejo, esse sonho seu? Isso era algo que estava na carreira deles, no plano de carreira? Isso era algo que outras pessoas haviam feito no passado ou não? Como que foi? Eles te ajudaram financeiramente? Como que eles participaram desse projeto? Imagino com uma estrutura bem atípica, vai. Sim, perfeito, Lu. Você tinha até perguntado do escritório, eu acabei não fugindo um pouco Imagina. da resposta, mas que bom que você me deu essa oportunidade novamente. Bom, para quem não sabe, eu trabalho no César Astor Rocha Advogados. É um escritório, acho que realmente a definição de boutique. Quando eu fui para os Estados Unidos, nós tínhamos 6 advogados entre Brasília e São Paulo, agora nós somos 10 entre Brasília e São Paulo também. Então, é um escritório muito pequeno, contencioso civil e arbitragem, basicamente, resolução de disputas, né, de maneira geral. E o escritório, nós temos um advogado aqui em São Paulo, inclusive mais velho do que eu, que já tinha feito um LLM logo depois que ele se formou, que ele fez graduação, mas ele ainda não fazia parte do escritório. Então não era algo comum no escritório. O pessoal de Brasília enfim, são pessoas mais velhas que também já não tinham mais esse tipo de interesse, ou talvez o timing já tinha passado por terem filhos, etc. Uma questão mais difícil. Uhum. E eu cheguei num dado momento, sondei um dos sócios, o Caio Rocha, que tinha feito visiting scholar em Colômbia. Então ele fez o mestrado dele Uhum. na Universidade Federal do Ceará, doutorado na USP, e ficou um tempo, 6 meses em Colômbia, com o primo dele, que também é sócio do escritório, Thiago, e eu comecei a comentar com ele. Falei, bom, o que você acha? Né? Tem essa ideia, não quero sair do escritório, então por isso que eu procurei aprovar num primeiro momento, na perspectiva do curso em si e do que ele acharia que seria legal para minha vida, e não financeiramente nesse primeiro momento. Ele super me apoiou desde o início. Ele disse, ó, o que você Que legal. precisar, a gente está com você. O ministro César também, dono do escritório, sócio fundador, mesma coisa, falou, olha, acho ótimo. Ele até brincou no primeiro momento que ele achava que talvez fosse mais interessante fazer um doutorado direto e focar no Brasil, mas depois essa ideia, acho que também lembrando da experiência do filho, ele ficou mais convencido de que poderia ser um negócio muito legal. E o Caio sempre disse, acho que o escritório é um negócio bacana, ter alguém, né, que também, enfim, está crescendo com a gente aqui desde o início. Eu entrei no escritório, acho que 1 ano depois da fundação, 1 ano e meio depois, estão bem no início, e acompanhei, como você bem disse, eu voltei para cá. Então, enfim, super apoiaram. E óbvio que a questão financeira era um big deal para mim. Né? E como acho que para todo mundo, de alguma maneira. Então, ia depender muito de que tipo de bolsa, se eu conseguisse alguma bolsa. Então, eu tinha isso sempre no radar. Eu falei as faculdades que eu ia prestar. O cara sempre me apoiou, o ministro sempre me apoiou no sentido, olha, o Eduardo também, enfim, aqui do escritório. A que você passar, que você quiser, a gente acha que é legal. Não tem vai só se for para essa, Uhum. só apoio se for aquela. Eles não fizeram isso aqui, nunca me pressionaram nem nada. Então, assim, foram super tranquilos, super abertos. O que você precisar, fale conosco. Nós vamos te ajudar na medida do possível que a gente puder. O ministro me deu carta de recomendação, acho que foi muito importante, né, pela figura, pelo que ele representa no direito brasileiro, por ser também o dono do escritório que eu trabalho.
E aí, num dado momento, eu precisei falar da questão financeira. Quando chegou o momento de escolher a faculdade, eu tinha recebido bolsas em algumas universidades, mas quando veio Colômbia, enfim, era um negócio que eu já queria muito fazer, mas eu não tive bolsa em Colômbia nenhuma. E tentei e tal, né? Quando você tem que trucar, fala, recebi bolsa aqui e aqui, eles, não tô nem aí para você. A sua oferta é essa, é o que tá na mesa. Se você não quiser, tem outros que querem. E aí eu falei no escritório e assim, a notícia seria melhor que a notícia que eu recebi, seria impossível. Eles me disseram que pagariam integralmente a tuition, né? Caramba. Que era assim um golaço, basicamente. Com condições, obviamente, né? Então, isso tem aquela carta de sponsorship, né? Que o escritório que você tem que Uhum. protocolar, etc. E eu ficaria vinculado há 4 anos ao escritório, na volta. E após esses 4 anos, eu não teria nenhum tipo de dívida, mas se eu saísse antes, obviamente eu teria que devolver esse investimento que eles estavam ali fazendo em mim. Então, isso foi fundamental. Obviamente que sem isso eu não teria conseguido pelo menos não teria conseguido ir para a Colômbia, muito provavelmente. Então, a história me ajudou muito. E além disso, eu durante o LLM, uma coisa que não é muito recomendável, mas a estrutura do escritório que foi acordado aqui me permitiu, eu trabalhei durante o LLM, né? E trabalhei para o escritório daqui. Então isso me ajudou também financeiramente lá, para dar o contexto todo de como foi a minha ida. E foi um pouco do que ficou apalavrado, certo? Porque o escritório é muito pequeno, então uma pessoa sai, se não vai ser substituída, você tem, né? Acho que o melhor dos mundos aconteceu talvez para todos os envolvidos e deu tudo certo. Deu tudo certo, funcionou muito bem. Gu, eu acho muito legal, porque acho que criam-se às vezes algumas ideias de que só o escritório grande que você consegue ter um apoio financeiro ou ajuda. E tem até gente que faz um caminho, então agora é a hora de eu ir para um escritório grande, fico 2, 3 anos, que é o mínimo lá que o escritório requer internamente, dependendo do escritório, para eu poder ir com um sponsorship do escritório. E você está mostrando que não, que tem diferentes estruturas, de formas variadas, com approaches totalmente diferentes. Vocês podem também, de alguma outra forma, chegar, aliás, e ter um apoio muito melhor do que eventualmente você teria no escritório grande. Então, acho que pode abrir o olho de muita gente que acompanha a página, que trabalha em história boutique, uma história menor, então muito bacana. Agora, Gu, você comentou de uma relação de um dos sócios do escritório com Colômbia, por ter já passado lá como visiting, e também nas entrelinhas você comentou que você e a Nath tiveram que fazer uma escolha de uma cidade que atendesse os interesses dos dois. Dito isso, você teve alguma outra dúvida ou como que foi? Porque assim, eu falo bastante na página para ver professor da área, para ver Twitter, para ver onde estão os professores mais renomados, com mais produção acadêmica, ou até que seja mais alinhado ao que você acredita. Enfim, como foi a sua decisão por Colômbia, sendo da área de arbitragem? Como é que foi esse processo? É um processo terrível, você sabe bem disso. Eu tinha, talvez Colômbia fosse. Colômbia era a minha preferida, mas não era algo que eu ficaria muito mal se eu não passasse, tendo outras, eventualmente, outras cartas de admissão. Eu Uhum. realmente, falando aqui na completa sinceridade, absoluta sinceridade, que eu não teria nenhum problema com isso. Por quê? Porque ao longo do processo, e conforme a gente foi aplicando, nós aplicamos, eu e a Nath, para 8 faculdades. Foram as mesmas faculdades. A gente começou a ver que todas as faculdades são incríveis. Cada uma tem a sua peculiaridade, né? Então, eu até falei para você que eu fui para a cidade de Penn e eu vi lá e eu falei para a Nath, eu queria ter morado, queria ter feito essa faculdade, queria ter morado aqui, porque é incrível, tem a sua singularidade. E quem vai para a Colômbia acho que também vê isso, ou NYU, enfim, que são as que eu mais conheço, assim, todas têm as suas particularidades, né? E são excelentes, as top 15, 20, enfim, não sei, as estruturas são excepcionais, né? E os professores também são muito bons, etc. Eu tinha esse foco mais de contencioso de arbitragem mesmo, de resolução de disputas, porque, enfim, a área que eu faço, direito constitucional também me interessa muito. Então, eu tinha isso no radar, mas também tinha um pouco da experiência de vida, né? Porque sempre que eu ia falar com as pessoas que já tinham tido essa experiência do LLM, eu sempre perguntava, mas o que você quer? Você quer a melhor faculdade de arbitragem? Você quer a melhor cidade?
você quer o melhor clima, você quer só curtir a vida, o que você quer, né? Ou quer estar eventualmente na Europa, que você pode viajar a Europa toda, que é um baita negócio bacana de se fazer, que os Estados Unidos não te permite fazer isso da mesma forma, aos fins de semana, por exemplo. Enfim. Então, eu não sabia muito bem, eu queria tudo isso, né? De uma só vez. E eu acho que daí, no fim das contas, eu confesso que na reta final, eu estava entre NYU e Columbia. E a NYU tinha conseguido uma bolsa, o primeiro nível de bolsa deles, e Columbia não tinha conseguido bolsa nenhuma, e NYU tem um baita programa de arbitragem, é em Nova York, inclusive a NYU tem um programa específico de arbitragem. Columbia é um LLM genérico e você foca nas matérias que você quiser. Então eu fiquei muito mexido, muito mesmo. Eu falei com o escritório, pessoal, olha, apesar de dois sócios terem ido para a Columbia, eles falaram, acho que as duas faculdades são espetaculares. Escolha que seu coração mandar e a gente vai te apoiar do mesmo jeito. Então isso também foi muito bom no processo, né? A Nath já tinha passado na NYU, também foi uma outra coisa que pesou, mas no fim das contas, eu lembro que minha mãe me falou assim, filho, você não se lembra, mas quando você foi uma vez para Nova York comigo a trabalho, eu fui a trabalho com a minha mãe, a gente passou em frente de Columbia para você conhecer, porque você tinha me pedido tinha dito que seu sonho era estudar nessa faculdade. E eu não me lembro disso. Mas se minha Olha mãe disse, só. aconteceu, é fato. Então eu também enfim, deixei levar um pouco por esse lado e pela ideia do campus. Eu queria muito ter um campus. Eu acho que a ideia do campus, porque isso falta no Brasil, pelo menos nas experiências que eu tive de PUC e USP. E eu também fiz 2 semanas de Facamp antes de entrar na PUC, lá em Campinas. Enfim, tem um campus, mas é diferente. É um prédio, geralmente, né? Com aquele campus limitado, só da faculdade, você sabe bem. E então eu acabei optando por Columbia, entre outras questões, as posições de arbitragem. Eu tinha um contato já com o George Berman, tinha participado de uma entrevista com ele online, com outros colegas do campo de arbitragem, o professor Carmona, pelo canal Arbitragem, foi uma entrevista bacana. Enfim, e aí eu dei uma olhada dos professores, mas a questão das matérias não era algo que me chamava, se eu for para cá eu vou perder muito ali, sabe? Isso era algo que, pelo menos entre NYU e o Columbia nessa reta final, em arbitragem, contencioso, era algo que eu tinha alguma tranquilidade. Aliás, essa pergunta que você falou, o que você quer no LLM, né, é extremamente complexa, né? Porque às vezes você nem sabe o que você quer, ou você está mirando para um lado, você chega lá, por exemplo, e percebe que, na verdade, você precisa ter uma experiência pessoal diferente do que você imaginava. Então é realmente difícil. Agora, foi um golaço, Gu, e eu admiro muito isso, a forma como vocês fizeram, porque no final das contas, a Nath foi para a NYU, você foi para a Colômbia, e uma parte relevante da experiência é você conhecer pessoas. E eu acho que vocês aumentaram esse leque, né? Vocês expandiram esse leque. A Nath para a Colômbia, você no IU, uma mistura bacana, que também agregou na experiência, né? Nossa, com certeza. Você foi no ponto dessa questão da experiência de casal em universidades distintas na mesma cidade. Acho que isso é uma coisa que preocupava a gente, era eventualmente um ter que ir para uma cidade e outro ir para outra. Isso era uma coisa que não nos agradava muito a ideia, mas era algo que a gente estava assumindo, a possibilidade, olha, 1 ano, uma experiência, a gente vira, tal, etc. Já que é no mesmo país, né? A gente acabou não Vocês aplicando mencionaram para isso a Europa. no application, Gu? Vocês Sim, mencionaram que vocês estavam indo de casal. sim, sim. Tá. Acho que isso, inclusive, pesou, porque a gente passou em quase todas as faculdades ao mesmo tempo, assim, com a mesma bolsa. Foi muito parecido. Foi muito, muito, muito Entendi. parecido. Legal. Quase um recebia e-mail nesse segundo, no segundo seguinte, o outro recebia. Então E foi é muito legal. bacana. Acho que. Desculpa, pode falar. Desculpa, não. Não, eu acho que realmente teve um peso. E essa questão de ela fazer em NYU, conhecer ter um grupo de amigos, claro, com um grupo mais próximo, como a gente sempre tem, um grupo maior, né, que também faz parte ali do seu dia a dia, da faculdade, etc. E eu a mesma coisa, sobretudo porque no meu ano em Colômbia nós éramos, quando eu entrei, quase 43 pessoas do Brasil só no LLM em Colômbia. Muita E depois, coisa. quando eu terminei, por conta do Covid, teve uma parte meio híbrida, ou pessoas começaram antes do tempo regulamentar, aí, que é agosto, do LLM. Terminamos com quase 36 por aí. Então, assim, tinha muito brasileiro. Então, os grupos eram bacanas. Obviamente, nós também fizemos amizades e conhecemos pessoas de outros lugares do
do mundo, né? Que essa é uma parte muito, muito linda, muito, muito rica da diversidade cultural que o LLM te proporciona. Mas foi muito bom, porque a gente conseguia sair com esses grupos em diferentes oportunidades e às vezes os grupos se reuniam, né? Porque tem muita gente que se conhece. Você, de novo, você também sabe muito bem disso. Às vezes também vem de outra universidade, já conhecia muita gente de Nova York quando você foi lá a trabalho. Enfim, a gente se conheceu também por essas conexões. Então acho que isso é muito legal. Foi uma ótima experiência. Eu tinha que andar uma pernada que a gente morou no dormitório da NYU, que é um lugar maravilhoso, mas até Colômbia todos os dias, basicamente todos os dias, só uma vez por semana, acho que eu não ia para a faculdade, era um passeio, um belo passeio para ir, um belo Imagina. para voltar. Agora, é legal porque quando são casados os parceiros, enfim, as pessoas, eu acho que talvez isso seja mais factível, mas vocês estavam namorando, né? Se eu não estou enganado. E é interessante saber que outros formatos de relacionamento também podem ser explorados nesse application, conjunto, separado, mas de alguma forma interligado. Bacana. Agora, Sim, com Gu, certeza. indo para uma parte que para mim é o core aqui da nossa conversa, existe uma dificuldade quando a gente chega no LLM, como aluno, de entender como tudo funciona. Entender quais são as oportunidades, acessar os professores, participar das associações. Eu mesmo demorei alguns meses para concatenar tudo que estava acontecendo. Tanto é que eu acho que até o meu segundo semestre foi muito mais robusto do que o primeiro em termos de atividade. Acho que eu já estava mais ambientado, mais confiante e tal. Isso é uma das razões pela qual o Por Dentro da LLM existe. Então, a ideia é diminuir esse gap de chegada. Mas me parece que você chegou muito bem e já começou a se envolver academicamente em associação, professor. Cara, como foi isso? Quem te falou? Ou se você descobriu? E qual é a dica que você dá para quem está nesse processo, quem está chegando? É, esse processo acho que também, de alguma maneira, é um pouco curioso, porque eu falei com muita gente, não com muita gente, mas com boas pessoas, algumas que eu não tinha nenhum contato próximo, mas que foram muito solícitas, muito generosas com a quantidade de informação e de tempo que despenderam para falar comigo. E, de novo, para citar ela novamente, também com a Nath, a gente acabava fazendo isso um pouco em conjunto para compartilhar informações enfim, tomar uma decisão conjunta. E as pessoas sempre acabam falando mais do emprego, né? Como é que você vai conseguir um trabalho depois? Óbvio, como é que é a faculdade? Você fala com a pessoa. Então, eu fiz Colômbia, a pessoa vem perguntar para mim sobre Colômbia, obviamente, né? E aí você vai contando, vai conhecendo. Mas não me lembro, pelo menos, de terem falado, olha, faça isso com tal professor. Era algo que, na verdade, que eu tinha e ainda tenho, que é um interesse acadêmico, e não só de, então, conhecer o professor para dizer, olha, eu conheci esse professor, mas sim para tentar desenvolver um projeto ou alguma coisa e conversar sobre questões acadêmicas, enfim. E isso sempre me interessou muito. Então, a minha ideia, quando eu cheguei, foi, eu vou atrás desse pessoal, sobretudo de arbitragem, que eram as matérias que eu mais focava ali. Contencioso eu acabei fazendo acho que foi que foi um seminário muito interessante depois, foi um negócio assim, incrível. E acho que foi a melhor experiência, inclusive, que eu tive em termos de matéria em Colômbia. E aí eu, desde assim, do início, eu já mandava e-mails, tentava conhecer os professores, encontrar no office hours, que eu acho que, aliás, isso é uma coisa incrível, extraordinária do LLM, porque você não tem isso no Brasil. Imagina só, aqui, muitos professores, excelentes professores, graduação, pós, mestrado, doutorado, eles trabalham, eles têm uma atividade profissional, trabalham fora da academia, obviamente, que eu estou querendo dizer isso, né? Então, tem o escritório de Uhum. advocacia, juiz, enfim, tem alguma outra função, e essa função demanda tempo e te impede que você fique a tarde toda numa faculdade, ou passe o dia na faculdade. Tu acaba a aula, você tem aqueles 5 minutinhos com o professor, que tem uma fila de Uhum. pessoas, às vezes, já querendo falar com o professor, então você não tem uma interação efetiva, né? Pelo menos não para se introduzir, para se apresentar. E office hours, então, eu achei um negócio impressionante, incrível, e que funcionava bem. Era organizado, com prazo, com tempo específico para cada um, etc. E a partir daí eu comecei a tentar falar com os professores. Eles são, no geral, foram muito receptivos, são muito simpáticos com todos os alunos.
e fui tentando demonstrar ali interesses acadêmicos para, enfim, trazê-los ou para perto e eu tenho, quer dizer, mais eu me aproximar deles, não eu trazê-los para perto de mim, né? O sentido contrário. E isso aconteceu. Eu consegui com todos que eu quis ali de arbitragem, o professor Berman, o Kabir, o professor Smith e o professor Garro, de alguma maneira a gente conseguiu interagir academicamente, seja publicando um artigo juntos, seja traduzindo um texto, seja organizando eventos. Isso, para mim, acho que foi a experiência mais enriquecedora no contexto total do LLM, obviamente, tirando amizades, essa parte, estou falando da questão acadêmica, essa foi a experiência mais enriquecedora para mim, somada ao estilo do americano de ter a aula, que também é muito diferente do que eu já tive aqui, é uma experiência até meio assustadora para quem vai, chega lá na primeira semana, né? E você não sabe muito bem como que as coisas, como a banda vai tocar, e isso pode, de novo, assustar um pouco. Mas uma coisa que eu pareço ser agilizado sempre, nesse quesito, mas eu não fui em uma que para mim foi assim fundamental e eu fiquei até um pouco chateado que quando eu fui para a faculdade eu já tinha a ideia da associação, da law review, de arbitragem, que ia tentar eu ia aplicar para fazer parte desses grupos, da Associação de Estudantes Brasileiros também de Direito, enfim, mas com foco na arbitragem tinha a Columbia International Arbitration Association e a Law Review de arbitragem, que é assim, a única nos Estados Unidos que são os alunos, estudantes que tocam, com supervisão dos professores. É muito interessante. E tem uma editora, uma excelente editora por trás disso e tal, a Júris. Enfim, e aí eu imaginava que os professores fossem soltar e-mails para os alunos falando, olha, eu tenho vaga para ser meu assistente, pesquisador, qualquer coisa do tipo. Venham até mim, façam aqui, mandem seus e-mails, uma carta, não sei. E eu esperei o professor Berman fazer isso. E logo na primeira ou na segunda aula dele, ele já disse, bom, eu já selecionei todos os assistentes aqui, obrigado pelos e-mails. E eu fiquei meio assim, falei, não é possível. Eu tinha visto todos os meus e-mails abrindo na hora do celular, tentei buscar. Eu fui falar com algumas pessoas que tinham sido aceitas. Mas não, na verdade, a gente enviou esses e-mails antes mesmo, assim, na primeira semana, já pedindo para ser, porque a gente sabia que era concorrida. Eu falei, bom, Olha essa, só, aprendizado. essa eu fiquei para trás. E aí eu consegui no segundo semestre, eu continuei, obviamente, no pé dele com relação a esse assunto. E aí no segundo semestre ele falou, olha, tem uma vaga aqui para você com um projeto específico, com 2 projetos específicos, venha me ajudar com nossa equipe aqui, time aqui específica lá. E deu certo, mas... Então, assim, tem essas questões. Tem muita gente que já vai muito agilizada para os objetivos certos que essas pessoas têm na faculdade. Muitas, por exemplo, pensam em notas, certo? Então, ter o título, a maior honraria da faculdade, o maior prêmio da faculdade, o prêmio mais elevado, que eu acho incrível, sensacional e muito difícil pela nota em curva, por ter aulas com graduandos americanos, né, que falam inglês nativo, que estão acostumados a estudar no modelo americano, enfim. E eu tinha realmente obviamente eu sabia que eu tinha que tirar notas razoáveis para passar, né, não passar vergonha, mas a minha finalidade era essa que você identificou muito bem já desde o início, focar no lado acadêmico e criar laços acadêmicos, mas não só que laço, eu conheço o professor tal, não era esse tipo de laço, ou troquei 3 e-mails com ele, era um laço mais próximo mesmo. Então, essa foi a minha finalidade, assim, aproveitar ao máximo enfim, esse contato com os professores. Aliás, laço esse que não ficou restrito ao seu tempo fora, né? Você tem trazido isso para o Brasil, eu vi uma publicação sua ontem de um professor que está aqui no Brasil. Se você puder contar rapidamente como é que foi isso. Isso é muito interessante. Eu me encontrei com o professor Flávio Eichel, da Universidade de São Paulo, assim, um dos maiores processualistas da história do direito brasileiro, certamente, e ele é muito interessado em questões acadêmicas, enfim, ele é professor titular de direito processual na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e ele esteve um dia em Nova York, a trabalho, e a gente se encontrou e discutimos um tema acadêmico de interesse comum, que era o meu tema à época, vamos dizer assim, dissertação do LLM. Você tem que entregar um artigo mais robusto para concluir o curso,
e eu estava escrevendo sobre um tema que ele tem estudado já há anos. Então, a gente criou uma afinidade acadêmica ali, a gente, né, publicou um texto em inglês, na Revista Brasileira de Arbitragem, então, enfim, é vinculada ao Brasil, mas foi um trabalho que nasceu ali em Nova York, nosso. E a partir disso a gente começou a conversar sobre, olha, como é que a gente pode trazer essa experiência enriquecedora dos Estados Unidos, de professores americanos, para o Brasil? Como a gente pode fazer isso? E ele tinha total interesse em abrir portas para esses professores. Eu não tinha como abrir muitas portas porque não estou vinculado a nenhuma instituição, né, como a USP, por exemplo. Então, assim, ele deu essa possibilidade e nós pensamos em alguns professores e, como você bem disse mais uma vez, na semana passada, na verdade, o que aconteceu? Nós conseguimos abrir na faculdade da USP, no curso de mestrado e pós, que é junto, uma disciplina em arbitragem internacional, uma disciplina concentrada. Então, seriam 2 semanas intensas, com aulas todas as manhãs, exceto as sextas-feiras. Os professores seriam o professor Flávio Archel, o professor Carlos Alberto Carmona, a professora Paula Forgione, que são da faculdade, já vinculados à faculdade, o professor Ricardo Apriliano, eu ajudando outros colegas, Raul, enfim, estou citando nomes aqui para ser justo com todos que ajudaram, obviamente. Então a gente preparou uma força-tarefa para receber o Kabir Dugo, que é um professor de Colômbia, na semana passada. Então ele passou a semana toda em São Paulo, depois visitou o Rio também. E nesta semana, ainda está aqui em São Paulo, o professor Alejandro Garro, que também é de Colômbia. E os dois vieram dar um curso, essa disciplina, né, ministrar aulas nessa disciplina de arbitragem internacional em inglês durante essas 2 semanas. Então foi uma experiência incrível, porque nós tínhamos mais de 20 pessoas na sala de aula na USP durante essas 8 aulas, e todas interagindo em inglês com esses professores, aprendendo, trocando, assim, uma experiência muito rica, enriquecedora de direito comparado também, em alguma medida. O Alejandro Garro, por exemplo, ele dá aula em Colômbia há anos, mora em Nova York há muito tempo, mas ele é argentino. Ele conhece muito bem o sistema argentino, que, apesar de ser da América Latina, é diferente do nosso. O Kabir, assim como nós, foi para Nova York como um estudante da LLM. Ele não é americano, né? Ele é indiano. Enfim, então, uma questão cultural, assim, diversidade cultural, já mencionei isso, mas acho que o LLM traz muito esse aspecto para nossas vidas, né? E foi assim que aconteceu. A gente conseguiu trazer esses 2 professores, e a ideia é que esse intercâmbio entre professores continue acontecendo, e espero que do nosso lado a gente consiga também enviar professores aqui nossos, brasileiros, enfim, para lecionar em Colômbia ou em alguma outra universidade dos Estados Unidos. Essa interação acontece já muito entre Brasil e Portugal, Brasil e Itália, Brasil e Alemanha em alguns aspectos, França, mas Estados Unidos eu acho que, pelo que eu já notei, a gente poderia melhorar um pouco nisso. Quem sabe essas iniciativas de estudantes de ex-alunos de LLM como nós, possa, enfim, enriquecer o direito brasileiro de alguma maneira nesse sentido. Cara, impressionante. Legal a história. Eu acho que tem coisas que aparecem no LinkedIn que a gente não imagina o que está por trás, né? O trabalho que deu e da onde que surgiram as relações. Eu imagino. Agora, Gu, se eu pudesse espremer o que você falou aí nos últimos minutos, eu diria que você foi um baita de um cara de pau e que você teve uma aproximação genuína, né? Eu acho que são esses 2 pontos, né? E com conteúdo, com interesse, com bagagem, até isso me faz reforçar um pouco do que a gente fala de timing, de ir, que a gente, como página, embora não tenha nada a ver com as decisões individuais, se a gente pudesse recomendar um pouquinho mais tarde, acho que faz sentido, e tudo isso que você falou mostra isso. Agora, uma curiosidade um pouco mais prática, Gu, você falou que se aproximou do professor que precisava de assistente ou para um trabalho específico, disso imagino que deva ter saído alguma produção acadêmica, mas eu acho que também isso pode acontecer de várias formas, né? Se você chegar e propor um paper, se você propor um evento na faculdade, isso vem dos 2 lados, né?
Como é que foi? Porque, cara, você Não, participou de vários eventos, várias palestras, vários artigos. As coisas vão acontecendo, né? sim, foi totalmente nesse sentido. Acho que quanto mais você se movimenta, claro, como você estava dizendo, por exemplo, esse curso que na USP, nós estamos preparando ele desde o fim do ano passado, para acontecer agora. E não é uma preparação, uma coisinha em janeiro, um outro call em fevereiro, não, é uma preparação intensa, com muita gente envolvida, muita burocracia a ser superada, etc. Enfim, então é bem esse ponto que você falou. Sobre a cara de pau, só um comentário antes, foi 100% isso. Porque a pessoa não te conhece, ela não vai vir até você e falar, olha só, Luiz, isso é incrível, você parece gostar muito de escrever sobre esse tema, que tal? Não vai fazer isso nunca, né? Pelo menos não acho nunca vi exemplos nesse sentido. Com o professor Berman, o que aconteceu? Eu estava coordenando um livro com o Eduardo Almeida aqui do escritório, com a Eliana Baraldi, com o Gilberto Giusti, sócio do seu escritório, com a organização da Paula Kimi, que trabalha com a Eliana, e a gente convidou o professor Berman. Ele nunca respondeu. Ou respondeu, e aí a gente fez um follow-up, nunca falou, mas, salvo engano, ele nunca respondeu. E eu cheguei na faculdade, bom, eu tenho que aproveitar essa oportunidade para trazer esse cara para dentro do livro. Vai ser incrível tê-lo. Né? E ele realmente produz muito, tem uma produção acadêmica vasta. Ele me disse, eles são muito sinceros, né? Os americanos, sobretudo os americanos, e ele me falou: olha, sendo bem sincero com você, eu vi o teu e-mail, achei legal o convite, mas eu não vou conseguir e agora não vai rolar, não tô afim. Deu, tá bom. Eu falei, professor, e se eu escrevesse esse texto, a gente publicasse junto? Eu escrevo, se o senhor não gostar, eu publico a minha versão sozinho em inglês, mas se o senhor gostar e quiser mexer e quiser trabalhar nisso, eu pelo menos tiro o peso do senhor de ter que fazer a primeira minuta. Ele ficou um pouco relutante, mas falou, tá bom, faz lá. Me manda um sumário aí e a gente conversa. Qual que é o tema? Eu falei um tema que eu sabia que ele gostava, que teria uma interação legal com o Brasil, enfim, e entrei nessa aventura. E foi muito profícua a experiência, porque eu escrevi, fiz uma primeira minuta com meu super inglês, mandei para ele, e ele reescreveu o texto, Meu Deus. assim, quase 2 vezes. E eu achei incrível, porque ele realmente deu uma baita atenção para aquilo. E ficou, obviamente, um negócio muito melhor. Ele ia fazendo perguntas pontuais, sobretudo sobre o direito brasileiro, a perspectiva do direito brasileiro. Eu falei, é isso aqui mesmo? Foi isso que eu entendi? Se for, adiciona essa referência. Vamos pegar outro caso. Muito interessante. Ficou interessado no direito brasileiro, realmente queria fazer uma análise comparativa. Ele falou, olha, eu não quero só falar dos Estados Unidos, porque ele já tinha muito texto sobre isso, para ele não era tão interessante mais. Bom, é interessante, mas talvez não para perder tempo àquela altura. E como eu envolvi o direito brasileiro, ele aprendeu uma coisa nova. Tem muito estudante do Brasil, enfim. Então foi uma experiência muito bacana e deu certo. Chegou uma hora que ele falou, olha, tá aí, eu não quero mais olhar, para mim tá tudo bem, vamos, pode enviar para publicação. Então, totalmente cara de pau, tomei um baita tempo no professor, tive que falar, olha, o prazo é esse, tem que fazer para amanhã, para depois, o que é uma coisa chata, você pode tomar uma invertida por e-mail absurda, e já tomei algumas, mas enfim, faz parte, né? Faz parte, acho que do jogo e aquele negócio, você não precisa ter interesse em escrever texto, acho que isso é uma questão específica. Tem pessoas que podem só eventualmente querer participar de eventos ou não querer nada e tá tudo bem também, né? Pode E um eventualmente outro exemplo, fazer até evento de prospecção com o escritório de origem no Brasil, tirando esse lado um pouco acadêmico, indo para um com lado mais certeza, comercial. com Funciona também, né? certeza. Que era algo que o meu escritório aqui não me permitia tanto, por quê? Porque é um escritório muito pequeno, que não tem uma projeção internacional, como, por exemplo, o Pinheiro Neto. Claro, Então, assim, claro. essas coisas você tem que também se adequar ao meio que você está, né? E, de novo, ou você não faz nada e tá tudo bem, super tudo bem, vai relaxar, à tarde você vai jogar videogame, ou você vai fazer alguma coisinha a mais porque você gosta, porque você quer engrandecer um pouco do currículo, porque você tem projeções para o futuro, que você quer usar essa experiência única na tua vida para engrandecer eventualmente uma oportunidade lá na frente. Enfim, a gente nunca sabe o que pode acontecer. E a outra questão, antes de eu falar de eventos
etc. Eu sei que tô divagando bastante aqui, mas sou com outro professor, com o professor Robert Smith, que é uma figura assim impressionante, muito, muito, muito legal. Um cara que tem um conhecimento e passa um conhecimento de uma maneira incrível, assim, muito, muito diferente do que de outras coisas que eu já tinha visto. E eu falei, professor, vamos escrever um artigo sobre esse tema, que eu sabia que ele adorava, que ele sempre falava disso. O pai dele tinha participado da redação da lei. Aí ele, putz, obrigado, dá uma olhada, com o maior prazer. Aí eu não queria que ele revisasse. Se eu quisesse que ele revisasse, eu teria falado, professor, você pode ler e tal. E aí eu tentei alguma outra coisa, mais uma coisa assim, uma outra vez, e ele, não. Caramba, o que eu vou fazer aqui para ganhar esse cara? E eu falei, professor, olha só, fui convidado para participar de um livro sobre provas, e tem um texto seu aqui impressionante que eu queria traduzir do inglês para português. Ele, falei, posso? Ele, cara, impressionante, traduza, faz o que você quiser. Então, assim, e mandei o livro para ele depois, e acho que para ele talvez tenha sido relevante, mas para mim achei isso muito legal, uma experiência bacana, e eu acho que para o livro também, ter um cara como ele, sabe, um professor de Colômbia, enfim, com a experiência que ele tem em arbitragem internacional, dentro de um livro publicado no Brasil por uma editora brasileira, formado por quase 100% de autores brasileiros. Então, isso foi legal. Tudo dentro da cara de pau. Insistência, vai tentando, e tentativa e erro, e acerto, enfim. E uma hora dá. Sobre eventos, as associações, eu acho que permitem os estudantes terem oportunidades únicas no que diz respeito à organização de evento. Organizar um evento sem estar próximo de uma associação ou pertencer a uma associação, eu acho um pouco mais difícil, pelo menos durante o curso. Querendo ou não, 9 meses não é um tempo, né? Só um parênteses. Está cortando um pouquinho para mim. Dá para entender o que está falando, mas de vez em quando corta. Isso já está alguns minutos. Não sei se... Eu até coloquei no 5G aqui. Não sei se... Sua internet é do escritório? Tá com Wi-Fi aqui. Tá bom. Você quer que eu mude de lugar? Não, dá para ir. Dá para entender. Às vezes pica, mas volta na frase que você estava, então dá para entender o raciocínio. Se você achar bom. que tá... Quer que eu vá pro 5G? Acho que sim. Tá. Tá me ouvindo bem? Tô. Desculpa, você estava falando de evento que está associado a uma associação que facilita a vida. Exato. Então, tem vários tipos de associações nas faculdades, né? Aquela mais voltada para a sua área, para a sua área de interesse, no caso, poderia ser arbitragem, ou associações talvez mais por um lado social. Então tinha, que eu fiz parte como brasileira, de estudantes brasileiros, associações que permitem incríveis, né? Então, em Colômbia, por exemplo, na área de arbitragem, você tinha o Columbia Arbitration Day, que era um evento muito bacana da Associação de Arbitragem, era o evento principal de arbitragem ali do ano. Mas eu acho que, no geral, as associações e a faculdade espera que você tome algumas iniciativas. Então, por exemplo, dentro dessa associação de arbitragem, tinha o Columbia Arbitration Day. Se ninguém mais quisesse organizar nada, pelos professores estava tudo bem, estava tudo certo. Mas eles te davam, os professores, vamos dizer assim, os regentes dessa associação, responsáveis por ela, davam total liberdade para os estudantes organizarem os eventos que eles quisessem, envolvendo ou não professores da casa. Então a gente conseguiu fazer. Foi uma pena que uma boa parte do meu LLM, a gente ainda tinha que usar máscara, etc. Foi tudo presencial, mas muita coisa aconteceu de forma virtual, em termos de evento, né? Então, os primeiros eventos, inclusive o Columbia Arbitration Day, teve que ser online. Então, nós conseguimos organizar pela Associação de Arbitragem alguns eventos online. Então, o canal Arbitragem fez uma parceria com a gente. O canal Arbitragem é uma empresa brasileira, fundada e liderada pelo Lauro Parente, que é um cara nota 10. E então eles transmitiam live no YouTube,
a gente organizava, montava, enfim, tinha uma ideia, pensava num tópico, pensava nos palestrantes, falava com os professores e a gente montava o evento. Dia, hora que a gente queria, o canal de arbitragem ajudava com flyer de divulgação, etc. Então eles facilitavam muito a nossa vida como na faculdade, da associação, porque a gente não tinha que montar isso por nós. E Legal. nem ter algum gasto da associação para poder montar um flyer, enfim, alguma forma de divulgação dos eventos. Então, resumo da ópera aqui, eu acho que depende muito mais da vontade e de uma ação dos estudantes, de querer promover alguma coisa, de querer fazer. Não vejo que uma faculdade vai dizer, olha, não quero. A faculdade pode dizer, olha, coloque o professor Luiz como moderador, como palestrante, ou alguém da casa. Sei lá, que é algo super razoável e enfim, ponderado de se pedir. Que legal. Agora, Gu, o foco era realmente no seu primeiro ano, na experiência de LLM, não no segundo. Mas eu não queria deixar de falar como foi o seu processo de busca de estágio. Você fez o estágio no Cleary, em Nova York, no segundo ano. Como foi não vindo de um escritório grande que, em tese, teria um relacionamento institucional com algum escritório americano e poderia facilitar? Foi na raça? Se pudesse resumir uma palavra, eu diria difícil. Para não dizer muito difícil. Bom, acho que assim, os escritórios grandes, pelo que eu pude notar na experiência com outros colegas e amigos que eu fiz lá e são de escritórios grandes, é que esses escritórios têm muito relacionamento com americanos e estrangeiros, então eles já se conhecem, as coisas funcionam de uma maneira mais orgânica, mais fluida para acontecer, certo? Então, quando você vem de um escritório não conhecido internacionalmente, ou enfim, não tem talvez um tempo de casa a ponto de alguém te apoiar, vamos dizer assim, bancar a tua candidatura num escritório estrangeiro, as coisas ficam um pouco mais difíceis, porque não tem muita justificativa para o escritório americano querer te contratar. Ele pode contratar um americano para fazer o teu trabalho e talvez de uma maneira muito melhor por conta da língua, da cultura e do conhecimento que aquela pessoa aquele nativo já vai ter do sistema deles. Enfim, uma coisa que eu fiz desde o começo, trazendo de novo a cara de pau para esse contexto, foi eu pegava aquelas listas de Chambers, Legal 500, aquelas listas os rankings de escritórios de advocacia, pegava, focava em arbitragem na América Latina, pela língua, etc., e soltava e-mails assim, eu tentava, uma coisa que eu acho importante nesses e-mails, isso é 100% raça, né? Você lista, faz o dever de casa, tem que fazer o dever de casa. Então, às vezes, procurar um caso, acessava o perfil dos advogados no site do escritório. Se tivesse uma empresa brasileira, por exemplo, tentava fazer alguma conexão, ou ver se eu já tinha eventualmente trabalhado num caso envolvendo, apresentando aquela empresa. Se eu não conseguir fazer essa conexão com o Brasil por meio de clientes ou de casos, porque às vezes os casos são confidenciais, sobretudo em arbitragem, você não consegue apurar quem está envolvido em quê, né? E às vezes o boca a boca também fica difícil, porque você não consegue chegar, então não tem um ponto de partida. Enfim, uma coisa que eu achava muito boa era pegar eventualmente artigos ou eventos que essas pessoas para quem eu mandaria os e-mails participaram, ou artigos que já escreveram, e tentava fazer uma conexão para a pessoa, o recipiente do e-mail, olhar e falar, olha, esse rapaz aqui, não quero, não me interessa, mas pelo menos ele fez o dever de casa dele de procurar algo a mais, além de dizer, bom, eu queria tomar um café com você, queria te conhecer melhor, sabe, algo que, um passo além. Eu consegui fazer ali uns 3 ou 4 calls, mandei vários e-mails, a maioria deles, obviamente, não tive resposta. Então você mandou do nada, Gu? Você mandou do nada e-mail? Do nada. Tentando algum hook, alguma ligação, e aí você falava, você dizia que estava procurando estágio, que estava não, eu falava bater um que, papo. olha, eu sou um estudante de LLM, estou fazendo Columbia, sou do Brasil, faço contencioso de arbitragem e vi aqui o teu artigo sobre tutela provisória em arbitragem internacional, achei muito interessante. Tive um caso uma vez que foi assim, tentava fazer algum tipo de acréscimo, né?
mas sempre um e-mail objetivo, nada, porque senão ninguém vai ler. E uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, às vezes eu soltava e-mails meia-noite, 11h30, ou no meio da tarde, em horários que talvez os advogados estivessem ou dormindo, ou corridos com o trabalho, que efetivamente com o trabalho não iam parar para ler um e-mail de um estranho, com título, eventualmente pedindo emprego de maneira travestida, obviamente, mas objetivamente falando, era aquilo que eu queria, né? Tanto é que nos calls que eu cheguei a conseguir e um café não foram muitos, mas enfim, alguma coisa deu certo nesse sentido. E a pessoa já parte da premissa que ela conversa, ela discuta, tá, mas a parte da premissa que você não quer ser Tá seu amigo, procurando. ela não quer ser sua, não quer ser amigo propriamente dito dela, pode vir a acontecer, obviamente, mas e eles recebem esses e-mails todos os anos, sobretudo essas pessoas de ranking, arbitragem ou no teu ramo, em outros ramos, elas já são pessoas visadas, grandes escritórios que nós sabemos quais são, pessoas já são visadas, então é um pouco árduo aí o caminho. Mas, enfim, como que deu certo? Pelo escritório, eu já sabia que haveria alguma dificuldade. Já tinha me adiantado isso, falando, a gente vai tentar falar com um cliente ou outro, mas não dá para garantir, tranquilo, Uhum. toda ajuda é bem-vinda. E eu comecei a falar com pessoas que eu conhecia do Brasil e que poderiam ter algum tipo de relacionamento no exterior e pedir uma ajuda. Principalmente se ela falando português claro, olha, tem como enviar meu currículo? Porque eu não enviava o currículo diretamente. Eu tentava esse primeiro approach, fazia follow-up depois de um mês e meio, e se não desse certo, faz parte. Mas eu falando com alguns brasileiros, algumas pessoas enviaram meu currículo, muitas sem resposta, outras já dizendo, olha, obrigado, mas não temos vaga, ou não temos interesse, enfim, não quero. E sempre me disseram, Gustavo, você precisa de um sim. Como todos que vão para lá precisam de um sim. E eu consegui esse sim a partir, mediante indicação, consegui uma entrevista no Clear, mediante a indicação de um advogado com quem eu já trabalhei, e que, enfim, a partir daí essa porta foi aberta, fiz a entrevista com dois sócios de um associado sênior, e deu certo. Mas foi, No foi, Clear ainda, hein? Que foi, golaço. pois não, foi um negócio incrível, um escritório espetacular, assim, E aí tanto você em termos continuou, de, né, fazendo essas iniciativas sim. institucionais, acadêmicas. E o legal é que o Clear valoriza muito isso, valoriza muito. Inclusive agora eu estou atualizando um trabalho um texto que eu escrevi com um sócio, com uma associada de lá, e vou atualizar estando num outro escritório. Eles disseram, acho isso super legal, que mostra Ah, um tipo de conexão, um trabalho em conjunto. Então, eles poderiam simplesmente ter me tirado e colocado uma outra pessoa para fazer um outro trabalho, escrever uma outra coisa, enfim. Eu super entenderia porque é vamos dizer, um espaço do escritório Clear. não, eu Então, lembro que eles foi postavam no interessante. LinkedIn também artigos seus, então não é aquela coisa de, vou publicar aqui um deal de 10 bilhões. Não, eles também publicavam, cara, atividades acadêmicas de um associado estrangeiro temporário. Olha que Sim, legal. sim. Realmente É, muito bacana. isso foi muito bom. Tive um amigo também de Colômbia, o João Guilherme Chiesi, enfim, que você Conheço bem. conhece, sim. Ele, enfim, é um fenômeno ali da recuperação judicial e também participava de eventos, enfim, ia dar uma palestra até na Europa e sempre estava lá. E isso eu achei muito legal. Pelo que eu soube, pode ter outros escritórios, obviamente, que fazem isso, mas um amigo de um outro escritório, um amigo uruguaio, publicou 2 artigos uma vez e eles disseram que é só associado permanente, vamos dizer assim, associate mesmo, International Lawyer não poderia fazer. Chegaram a publicar um livro nesse escritório, que eu não vou citar o nome, um livro que ele coordenou e um dos coautores era um sócio do escritório. Colocaram que o sócio do escritório participou do livro e não mencionaram ele, que era coordenador do Olha livro. só como são as Então, coisas. isso é uma coisa que o Cleary, pela minha experiência lá, não faria. E que eu acho que nenhum escritório deveria fazer. O sujeito está promovendo o teu escritório naquele pouco tempo que ele está lá. Me parece um receio de se associar ao nome de alguém que você não conhece muito Ah, e que está lá temporariamente e eventualmente não tem aquele compromisso que teria se fosse permanente. Mas também não, discordo totalmente. concordo. Mas essa Agora, Gus, pessoa usa o nome do teu escritório,
claro, Pro para se bem. engrandecer pessoalmente de alguma maneira, mas também está promovendo. O escritório participou desse livro, olha que legal. Pois é. Enfim, são algumas coisas que eu não consigo entender e obviamente, esse meu amigo do Uruguai ficou chateado com essa situação por, enfim, a pessoa teve um trabalho ali, né? Mas É. são coisas da vida. Agora, Gu, indo para a fase final aqui, eu tenho uma lembrança muito presente nossa. Enfim, a gente se encontrava em vários eventos sociais, jogávamos bola junto e tal, semanalmente. Só que no final, um pouco antes de eu ir embora, a gente teve um encontro, um café no Bryant Park, perto onde eu morava, para Sim, falar de carreira, de futuro, de perspectiva e etc. Que é uma coisa que a gente não tem muito aqui no Brasil, pelo menos eu não tenho com meus amigos. E eu acho que foi um aprendizado de nós dois em relação a como fazer. Então a gente, no final das contas, a gente se via sempre, mas a gente nunca tinha tido uma conversa profunda sobre o lado profissional. Tivemos aquele dia numa tarde. Foi bem legal, cara. Lembro muito das coisas que a gente conversou. Foi bem especial. Normalmente a gente faz isso com gringo, mas no nosso caso a gente fez entre brasileiros e entre amigos. Então acho que foi um sinal de que a gente aprendeu alguma coisinha nessa com certeza. caminhada, né? Me lembro bem também. Foi ótimo, foi muito bom. E é isso, acho que as pessoas poderiam desenvolver isso também aqui, né? Eu não vejo falar sobre questões de carreira com amigos como algo, ai meu Deus, está falando de trabalho toda hora. Não, não é nesse sentido, né? Está falando mais sobre uma perspectiva, às vezes, pessoal, pelo menos no papo que a gente teve. Você trata, óbvio, de aspectos objetivos, mas também subjetivos, Uhum. de como você se sente naquele escritório que você está naquele momento, o que você quer da sua perspectiva. Muitas pessoas acreditam que quando nós brasileiros vamos para Nova York ou para os Estados Unidos, você não vai voltar. Ah, tá trabalhando no escritório lá. Primeiro que não é tão fácil ficar. Você tem que ter uma oferta, enfim. Não é só o querer. Mas existem muitas coisas por trás disso, né? E que envolvem aspectos subjetivos de cada um. Então, acho que essas conversas são muito, muito importantes e a nossa foi especial, com certeza. Espero que tenhamos Legal. outras em breve também. Precisamos, porque as coisas mudam tão rapidamente, né? Então a Sim, gente já vai ter outras perspectivas da volta, que eu acho é, interessantíssimo. Temos até um post falando sobre a volta. Foi um tema que fez sucesso, eu recebi várias mensagens, que é algo talvez ainda pouco falado por aí, pouco explorado. Mas, Gu, você já participava do programa da Lelema há muito tempo, com mensagens, com raio-x e de várias formas, sempre ajudou a gente bastante. Queria muito ter feito essa conversa. Estou torcendo aqui para a conexão não ter atrapalhado muito e ter dado para entender tudo que a gente falou. De novo, te joguei para cima, hein, Gu? Mas foi genuinamente. Eu sou teu fã, todo mundo que eu acho que não ainda tá. Agora voltou. respeito, muito Brasil. Então, parabéns, cara. Volto sempre. Tomara que a gente tenha outros papos aí na página, portas abertas e, enfim, você é sempre muito bem-vindo. O que eu faço não chega nem aos pés do que você faz, que é efetivamente aí contribuir para que uma gama gigante de pessoas possa um dia fazer o que a gente fez, ter essa experiência de vida, com certeza única, que é muito valiosa para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar, para a UPenn ou para a Colômbia, pouco importa, para o escritório X ou Y, vale muito a pena essa experiência e você pode ter certeza que você é uma grande referência no Brasil, digo isso não rasgando seda aqui, devolvendo para você, mas de fato o trabalho que você faz, o tempo, trabalhando num grande escritório, na rotina, tua vida pessoal, etc., se dedicar a ajudar os outros, que é isso que você está fazendo, você está ajudando os outros. Você não está se ajudando, você está ajudando os outros. De alguma maneira, às vezes, a vida acadêmica você se ajuda, né? Você produz alguma coisa que é legal ali para você, que outras pessoas podem se valer daquilo, obviamente. Se alguém parar para tirar um tempo para ler, mas você efetivamente ajuda as pessoas de uma por dentro da LLM enfim, em qualquer outro rumo aí da tua vida e queria dizer que você é um querido amigo. Obrigado pela Valeu, oportunidade. cara. Obrigadão pelas Desculpa palavras. Foi pela um questão da prazer. conexão, eu achei que fosse estar num lugar com uma conexão boa e fui enganado. Não, eu acho que até pode ter sido eu. Fica tranquilo. Cara, obrigado. Foi ótimo.
Valeu. Valeu, Gu. Valeu, Por tudo. Tamo querido. junto. Até mais. Abraço. Se Valeu. cuida. Tchau, tchau. Abração.